Você já ouviu falar em mastectomia masculinizadora? Hoje existe uma grande procura por esse procedimento, especialmente de homens trans que buscam um corpo mais alinhado com sua identidade de gênero. Hoje, nos bastidores da saúde, vamos conhecer muito mais sobre esse universo com a doutora Daniela Cornélio, que é ginecologista, mastologista e com mais de 800 mastectomias masculinizadoras realizadas somente nos últimos 5 anos. Doutora Dani, muito bem-vinda aos Bastidores da Saúde, que bom que deu certo. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui e falar sobre esse tema, né, que tem crescido muito, questão de curiosidade pela procura, então eu acho super pertinente a gente poder discutir aqui. Muito, muito, a gente fica muito curioso, assim, para saber um pouco mais desse universo. Eu queria antes dar um recadinho para vocês, já sigam os arrobas, doutora Daniela com L só, Cornélio, doutora Daniela Cornélio, e mastectomia _masculinizadora, tá bom? Que certamente vocês vão ter ainda mais informações sobre essas questões que a gente vai debater a partir de agora. Doutora Daniela, sempre aqui nos bastidores a gente pede para o nosso convidado abrir contando uma história de bastidor, contando algo extraordinário, algo que você não costuma levar quando dá uma entrevista, enfim, é o que a gente gosta de saber. Bom, eu estava pensando aqui, tem um caso, assim, eu pego pessoas, assim, bastante fragilizadas, assim, quando chegam no meu consultório, são pessoas que têm uma disforia muito grande com o seu corpo, já sofreram muito, muitas pessoas se mutilam, até tentativas de suicídio, são realmente pessoas que se sentem muito mal estando desajustadas no corpo, digamos, que receberam, né? E uma vez eu fiz foi uma teleconsulta e eu peguei uma paciente que, assim, nossa, a vida dela era bastante triste até, uma questão com a mãe, era obesa, tinha muitos problemas, assim, e aí eu disse, então, me conta, assim, quando é que surgiu essa tua questão de tu te perceber uma pessoa trans e tal? E ela me falou um negócio que me marcou muito, ela me disse, ai, doutora, sabe que quando as minhas amigas, a gente ia numa festa e a gente via um homem bonito, um menino bonito, né? As minhas amigas todas diziam, eu quero namorar esse cara, eu quero ficar com ele. E aí eu comigo, doutora, eu pensava assim, eu não quero namorar esse cara, eu quero ser ele. Olha. Então aquilo assim me deu uma perspectiva, sabe, que eu nunca tinha parado para pensar, né? Que a gente, sei lá, vai numa festa de ver alguém, a gente quer Porque aquilo, não faz parte, né, do teu ambiente, né? É uma experiência que somente essa paciente, pessoas com as mesmas escolhas e sentimentos dela que vão sentir. Então assim, esse foi uma coisa assim que me bateu e me fez refletir. E eu venho refletindo, obviamente, porque eu convivo com eles há 5 anos que eu trabalho nesse segmento, né? Então a gente escuta muita coisa, assim. Então começa destrinchando pra gente. O que é uma mastectomia masculinizadora e para quem é esse procedimento? Bom, a mastectomia masculinizadora, ela é um procedimento cirúrgico, né, que visa remover as mamas, né, e não só retirar as mamas, a gente busca construir, então, um aspecto corporal masculinizado ou neutro, né, porque hoje também as pessoas que buscam essa cirurgia têm um espectro grande, mas vamos dizer assim, principalmente são homens trans, né. Percentual. Assim, hoje em dia talvez 80% sejam homens trans e está crescendo muito hoje em dia a busca por pessoas não binárias, vamos dizer, que não se identificam nem com o masculino nem com o feminino, tá? Ou nesta época da vida estão num momento mais de uma fluidez, vamos dizer assim. Mas biologicamente ali são mulheres. Sim, são mulheres. Tá. Mas assim, a característica central, mesmo em pessoas não binárias, é a questão de não gostar das mamas sempre. É um processo que tu vai chegar no paciente e vai te dizer assim, olha, desde que surgiram as minhas mamas eu já não gostava, me escondia, com uma postura, inclusive arqueada para esconder, muitos se tornam obesos para disfarçar, porque aí a gordura disfarça a presença, né? Usam a faixa. Exatamente. Mas tem um nome técnico que eles usam. É o binder. Mas chegando nessa questão, então, da cirurgia, alguns pacientes, eles querem um tórax bem masculinizado, então,
E outros pacientes querem uma coisa mais andrógena, então é uma porcentagem menor, mas é algo que existe e vem crescendo muito. Então a gente tem como, num procedimento cirúrgico, mudar essas questões de acordo com a preferência estética até de cada paciente. Se a gente levar em conta, então, esses 80% que você me trouxe de pessoas, né, de homens trans, que decidem por fazer essa cirurgia, que é algo definitivo, como que você lida? Como que é o teu protocolo? Eu imagino que não seja algo que o cara decide, enfim, o cara, eu quis dizer, o cidadão, a cidadã, a pessoa vai lá no seu consultório, olha, amanhã eu quero marcar uma cirurgia, eu quero tirar totalmente minhas mamas. Imagino que tenha todo um protocolo por trás, Claro. para você, doutora, tomar a decisão se você vai fazer aquela cirurgia ou não. Como funciona esse bastidor ali no consultório? Sim, bom, geralmente as normas internacionais, assim, pregam que o paciente tenha tomado essa decisão pelo menos 1 ano antes da cirurgia, né? Então não é uma coisa assim, opa, acho que eu Acordei, sou quero. trans e amanhã vou lá fazer cirurgia. Não. Então tem essa questão. Mas no passado, como a gente tinha mais essa história de homens trans e começar, digamos, numa idade mais precoce, vamos dizer que a caminhada natural seria: a pessoa se entendeu trans, vai buscar um endocrinologista, uma equipe multidisciplinar já especializada, né, obviamente em tratamento de pessoas trans, e vai iniciar um tratamento hormonal com testosterona. Então isso, a pessoa vai adquirindo características masculinas, engrossa a voz, crescem os pelos, muda a distribuição de gordura corporal, enfim, tem vários parâmetros, né, que se modificam. E bom, a pessoa fez esse tratamento por 1 ano. Opa, é isso que eu quero? Aí a gente partiria por uma questão mais invasiva, que é realmente uma cirurgia que ela é potencialmente irreversível. Uma vez que a gente tirou a mama, tu até pode reconstruir futuramente uma mama com uma prótese, mas não vai ser aquela mama. Então, assim, isso era mais no passado. Com o tempo as coisas foram evoluindo, né? Hoje, essa questão de uso da testosterona, ela não é mais obrigatório. Porque assim, na mama, né? Porque assim, a testosterona, na verdade, ela não é uma coisa que eu preciso do efeito dela na mama para depois de um tempo poder operar. Como, por exemplo, numa cirurgia genital, sim. Porque no genital, que é uma cirurgia muito menos comum, assim, é uma raridade de se fazer hoje, até pela sua complexidade, né? Mas para a cirurgia genital é importante tu preparar o órgão com o hormônio para depois você operar. Perfeito. Então muita gente às vezes confunde e acha, ah não, a testosterona é obrigado a usar. Não é obrigado, tá? Só que assim, a gente tem toda uma questão assim de racional e sempre buscando fazer o que é melhor para o paciente. Pacientes mais jovens, a gente sempre tem uma preocupação, né, de que isso não seja uma flutuação, uma fase, né? Então tem toda uma parte terapêutica, exato, assim, de terapia, psicologia, para com certeza. Entender que ele tem certeza disso. Sim, com certeza. Mas assim, é uma decisão diferente de uma pessoa que me busca com 18 anos de idade de uma pessoa que tem 40. Sim. Então já é toda uma vivência, né? Então assim, questão de idade, por exemplo, hoje a idade assim, padrão para se poder autorizar uma cirurgia é com 18 anos. Mas isso não é uma coisa estanque, isso é uma resolução, é uma normativa. Mas tem casos em que a gente vai ter que julgar, né? Vamos dizer, uma criança, como eu já tive vários casos de uma pessoa que entrou numa puberdade precoce, desde os 9, 10 anos já tem mama. Aí vai ter que esperar até os 18. Então, assim, toda aquela fase de adolescência, de poder namorar e de tudo mais, de ir para a escola, a pessoa, se tiver que esperar até os 18, o sofrimento vai ser muito maior. Então, existem casos que a gente, obviamente, com avaliação de psiquiatra, pelo menos 1 ano, geralmente já tendo usado a testosterona, ambos os pais concordando, aí a gente pode relevar. Você já teve casos? Assim? Sim, eu já fiz paciente de 15 anos. 15 anos. Que já não ia mais na escola. Então, assim, ele estava num quadro que, tudo bem, se eu não puder operar, eu vou ficar trancado dentro do meu quarto.
Então foi uma resolução assim em conjunto pelo bem do paciente e foi ótimo. Como foi? Né? Isso que eu ia te perguntar, o pós desse Não, paciente. super bem, feliz No da sentido vida. de emocional e... Maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, assim, os estudos científicos mostram, né, até porque que é essa idade de 18, meio que um ponto de corte. Pacientes adultos, após os 18, a taxa de arrependimento de uma mastectomia, quando bem indicada, é praticamente zero. Zero. Mesmo que tenha tido alguma complicação cicatricial ou outra questão, o arrependimento é zero. E já em pacientes adolescentes pode ter uma taxa, até teve eu acho que foi na Inglaterra, teve um caso que se arrependeu e processou o hospital que fez. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. E você já recusou, doutora? Já. Com certeza, já. Quando a gente faz, né, essa primeira, normalmente os pacientes vêm para mim, na época de operar, já tendo passado pelo psicólogo, pelo psiquiatra, já chegam no momento de fazer a cirurgia. Mas às vezes as pessoas chegam primeiro em mim e não somente essa questão de ter a indicação de fazer, mas às vezes tem umas ideias até fantasiosas, né, de buscar um tipo de corpo que é uma coisa impossível até de fazer. Então tem muito essa questão de fazer uma boa seleção, né, e contar com, querendo ou não, é isso, é uma equipe multidisciplinar, são pessoas que trabalham juntas em prol de um bem maior, que é o paciente feliz, né, o que a gente quer, melhorar a vida das pessoas, né. Ao longo da tua carreira, as técnicas dessa cirurgia foram se transformando, trazendo menos risco para o paciente, para o pós esse paciente, aí falando realmente da parte cirúrgica, né? Quais são as técnicas hoje mais usadas aí no mundo? A gente tem, assim, duas indicações principais, né? No Brasil a gente chama de técnica do sorriso, porque fica um corte ao longo do sulco, né, inframamário, que parece um sorrisinho, assim, fica meio arredondado. Então, aqui, fora do Brasil, é top surgery, que é a cirurgia da parte superior. No Brasil, se popularizou como sorriso, que é onde a gente enquadra 90% dos casos, porque são mamas já maiores, com mais flacidez. A outra técnica que a gente tem, contraponto a essa, é uma técnica periareolar, que é para mamas pequenas, que corta como se fosse uma cirurgia de ginecomastia. Então faz um cortezinho em volta da areola, tira toda a mama por dentro e depois fecha em volta da areola. Ela fica bem disfarçada, vamos dizer, no sentido de cicatrizes, porém a minoria é candidata a fazer porque não preenche aqueles critérios, né? Às vezes eles querem, eu quero essa técnica, mas a gente sabe que... deve ser mais simples, né? Menos invasivo. Até não, ela é até mais difícil de fazer, porque a gente tem que fazer por um pedacinho, assim, um buraquinho. Mas para o paciente, depois para o pós, não muda nada? Ela até é mais complicada de pós. Eu imagino que sejam cortes menores. Mas ela até, tecnicamente, ela é mais difícil de fazer, o pós-operatório um pouco mais delicado. Mas assim, eu acho que tudo é uma questão da gente saber indicar corretamente, né? Então, se me perguntar das técnicas, eu quando comecei, tem mais ou menos 5 anos atrás, era uma cirurgia assim muito pouco difundida, muitas pessoas viveram um tempão da sua vida não sabendo que teriam essa oportunidade, até porque realmente nem tinha, né? Eu operei já paciente de 69 anos. Jesus. Quase 70 anos de idade. Querendo se sentir... Sim, ele foi um case, assim, esse meu paciente. Que sensacional. E conseguiu, assim, foi quando ele conseguiu ser feliz depois de ter vivido 68 anos da sua vida num corpo que não era dele. Mas voltando com relação às técnicas, então, quando eu comecei, a gente não aprendi isso numa residência, não tinha volume, né? Sim. E então eu me baseei mais ou menos no que eu fazia para câncer de mama, porque a gente tem a mastectomia para câncer de mama, tem a periareolar também. Os cortes aí para sorriso são totalmente diferentes, né? Então o objetivo é tirar a glândula mamária, porém é uma cirurgia muito diferente da cirurgia do câncer. Mas eu me baseei nisso, nesses meus conhecimentos. Eu já fazia muito câncer de mama, fazia muita reconstrução de mama. E quando eu comecei, foi assim, eu me encontrei, assim. E eu queria saber como que você foi, né, ginecologista, mastologista,
em que momento você pegou esse caminho e fez essa escolha, que não é uma escolha comum para Não. alguém da tua área e não é uma escolha que eu imagino até emocionalmente falando Não é fácil de se coisa que fazer, sim. porque você lida com emoções muito, claro, a mulher com câncer que chega lá para fazer uma mastectomia total também traz as suas emoções de toda essa situação, mas são emoções diferentes, né? Dessa Não, da pessoa que chega no teu consultório sim. e quer transformar o corpo dela por escolha própria. Uhum. Eu comecei meio no acaso, assim. Eu me lembro que tinha passado a novela da Globo, que tinha um personagem que fez a cirurgia. E eu acho que isso foi, assim, o pontapé inicial, meio que no Brasil, para as pessoas saberem, ué, mas trans e tal. Essa novela foi, assim, um divisor de águas, né? Muitas pessoas começaram a olhar, meu Deus, mas eu sou isso, eu não sabia. As pessoas não sabiam, não tinha grupo, não tinha nada. Então, eu fui procurada até eu estava numa palestra de câncer de mama, veio uma mãe de um paciente me perguntar, doutora, eu tenho um filho que é assim, assim, assado, que nem aquele da novela e tal, tu não topa fazer a cirurgia nele? Eu disse, olha, casualmente era uma cirurgia perineolar, que era meio parecida com o que eu fazia, eu disse, não, vamos lá, vamos fazer. E aí eu fui, óbvio que eu tive, assim, uma trajetória de aperfeiçoamento, porque como ninguém me ensinou, eu fui olhando, ó, isso aqui meio... Tinha técnicas descritas, obviamente, mas, claro, nenhuma cirurgia tu consegue aprender num livro. Lógico, isso é na impossível. prática, Tem ali coisas com que o a gente professor do sente. lado. Então eu fui, graças a Deus, os meus casos, tive poucos casos que eu tive que trocar de técnica por insucesso, ou por, né, não estar ainda com toda a sabedoria que eu tenho hoje, mas eu fui evoluindo e como não tinha ninguém que fazia no Brasil, os casos vieram todos para mim, eu comecei a pegar muita mão. E hoje eu tenho várias coisas que eu faço, que eu já fui, voltei, a gente está em constante aperfeiçoamento. Às vezes a gente encontra algum colega que também é expert no assunto, a gente consegue trocar, como é que faz isso, como é que faz aquilo, poxa vida, isso aqui vale a pena, não vale a pena. Então a gente está sempre buscando, sei lá, ter cicatriz menor, cicatriz mais bonita, ser mais rápido. Então, toda hora a cirurgia é uma coisa que ela evolui, né? E aí o que tu fala, assim, essa questão de lidar com as pessoas. Tu pode ser o melhor cirurgião do mundo, tecnicamente. Se tu não conseguir ter uma empatia e ser uma coisa de verdade, verdadeira, de tu olhar no olho e dizer, olha, aqui eu me senti, sei lá, acolhido. Porque eu também, né, eu sou uma pessoa, eu sou hétero, vamos dizer, sempre convivi no meu mundo. Na e tua não bolha, é que na minha bolha, não que eu tivesse preconceito, então, mas eu nunca me aproximei de alguém para conhecer. É se deparar com um mundo totalmente diferente. Eu não tive chance de me permitir ter um amigo, de sentar e conversar e entender. Então, para mim, foi assim, como eu transformei o meu jeito de ser. Hoje, graças a Deus, assim, eu não tenho preconceito. Se a pessoa vier com cabelo azul, com não sei quantos quilos, eu consigo enxergar aquele ser que está ali buscando ajuda, né? E a gente julga muito. A nossa sociedade é demais, assim. A gente olha para uma pessoa e já emite uma opinião. E as pessoas, sei lá, têm muito medo, né? Porque, poxa, qual é o problema da pessoa ser o que ela quer ser? Qual é o problema? E às vezes eu tenho pessoas que vêm perguntar, ai, mas e como é que faz ali para a hora de, vamos dizer, de ter relação sexual? Como é que é? Eu disse, é teu problema. Sinceramente, gente. Talvez alguém fica te perguntando como você faz, né? Não, e tem gente que de repente nem faz. Exato. Entendeu? Então, assim, tem muita curiosidade, tem muito preconceito. E, assim, talvez tenha médicos que não consigam se despir disso e vão fazer uma coisa técnica, mas não vai ser aquele atendimento, assim, realmente que é uma experiência, é um momento de transformação. É quase como um renascimento, né? Não é mais um paciente, são pacientes que carregam histórias muito densas, escolhas muitas vezes feitas sozinhos e com medo. Às vezes sem apoio da família. Exato. Então... E com certeza, né, para quem nos ouve, se acha que isso é uma coisa de moda, modismo, é muito difícil estar nessa pele, gente, é muito difícil.
muito difícil tu te transformar inteiro, né? Tudo é relações, é trabalho. Então, com certeza não é um percurso simples assim que eles percorrem, né? Então a gente tem que estar muito bem preparado. E aí, se você sente que esse paciente chega no teu consultório para fazer aquela primeira consulta, né, ainda pensando na cirurgia, se você sente que há ali uma instabilidade emocional, como que você lida nesse momento? Você, enquanto a cirurgiã, tenta demovê-lo ou manda ele para um profissional, para um psiquiatra, para uma terapia, ou você já consegue fazer esse papel dele sentir mais... Você já viu alguém no teu consultório, depois de conversas, desistir da cirurgia? Queria entender um pouco como que você lida com isso. Muito pouco. Quase nunca. Eu tive um paciente, assim, um ou outro, talvez, assim, uma pessoa não binária, não homem trans. Tá. Pessoa não binária, e eu obviamente, que eu pergunto, olha, gestação está no teu panorama de vida? Porque se tu tirar as tuas mamas, não é só uma questão estética. Se tu for ter um filho, ele não vai poder amamentar, e a gente sabe que amamentar é bom, é importante para uma criança. Não que um homem trans que depois engravidou não vai poder ter filho, vamos dizer assim, mas se tu tá planejando, não, eu quero gestar dentro de 3 anos, então tu não vai ser egoísta e vamos dizer assim, egoísta, privar, né? Privar esse bebê de amamentar. Então eu acho que foi mais ou menos nesse sentido, de a pessoa um pouco perdida, mas não da transição. Eu acho que tem muito, e isso até hoje a gente tem que se preocupar, é assim, ó, qual a expectativa que tu acha que a cirurgia vai trazer para a tua vida? Porque às vezes a gente pensa, e isso é muito, muito verdade em cirurgia plástica, às vezes a pessoa acha que a vida dela tá ruim e aí joga tudo numa característica. Eu sei lá, o meu marido não gosta mais de mim porque meu seio tá flácido. Aí bota uma expectativa, não, vou fazer a melhor cirurgia, vou botar uma prótese, e aí a pessoa faz a cirurgia e ficou linda, ficou perfeita, só que ela não vai ganhar o amor da pessoa, porque não é ali que tá. Não é o problema, Óbvio que melhora muito a autoestima. Então, eu acho que assim, com eles, e é uma coisa que hoje eu tô aprendendo cada vez mais, e destrinchar isso numa primeira consulta, o que tu imagina que a cirurgia vai te trazer de benefício para tua vida, porque senão eu fico frustrada também, porque a gente quer que o paciente esteja feliz, e daqui a pouco eu já tive pessoas que 3, 4, 5 meses ficam arrumando algum pontinho para... mas aqui tá uma coisinha, eu palpo. Tu vê que assim, no fundo a pessoa tem um outro problema por trás, porque eu diria assim, meu Deus, tá maravilhoso, tá ótimo, né? Então eu acho que muito essa questão de trabalhar, e até hoje eu tô querendo trazer uma pessoa dentro do meu protocolo, até para trabalhar essa questão assim de expectativas e de tu também pensar de uma maneira positiva em relação à tua cirurgia, né? Porque é uma pessoa que é muito ansiosa, ela já fica pensando que tudo de ruim pode acontecer. Então, eu queria perguntar, aí tecnicamente mesmo falando, como é o pós dessa cirurgia? Porque, vamos lá, uma mulher que faz uma cirurgia de prótese por uma mastectomia também, tira uma pele e tal, e faz uma reconstrução ali, já é um protocolo pós chatinho, né, exige bastante cuidado e tal. Como é nesse caso em que você tira muito mais, ou tira tudo, e ainda faz todo um processo de estético ali, de desenho e tal. Como que é o pós? Geralmente, assim, há 2 semanas de pós-operatório. Jura? Bem simples, então. Se o paciente tem um trabalho, por exemplo, que trabalha no computador, uma coisa que não exija esforço maior, se o pós-operatório foi bem certinho, as primeiras 2 semanas, com 2 semanas ele consegue voltar ao trabalho, tá? Coisas mais, assim, de dirigir, andar de bicicleta, a partir de 3 semanas a gente já vai liberando. Meio que como a cirurgia normal ali da prótese, né? Na verdade, como ela é uma cirurgia, vamos dizer, de superfície, a gente não entra em cavidade torácica, não mexe nem em músculo, osso, nada. É uma cirurgia relativamente tranquila, leva ali umas 3 horas, 3 horas e meia.
E assim, pós-operatório, o paciente vai para casa muitas vezes no mesmo dia, tem alta à noite, então assim, ela é uma cirurgia extensa, porém ela não é uma cirurgia considerada de grande porte. O paciente, talvez essa seja uma dúvida de muitas pessoas e também de repente, homens trans que ainda não tiveram coragem de fazer ou que ainda buscam informações a respeito. Paciente que faz a mastectomia masculinizadora está suscetível a ter câncer de mama? Uma ótima pergunta. Está, porém, assim, o risco diminui muito, porque, assim, o tecido mamário, né, ele não é uma coisa, assim, totalmente localizada. A gente tem células, né, células da mama que podem estar dentro da axila ou quase na superficialidade da pele. Então, mesmo quando a gente faz uma cirurgia preventiva de câncer para uma pessoa que a gente sabe que tem risco, um gene alterado, a gente nunca pode dizer que a gente tirou 100%. Então, geralmente, um pouquinho de tecido mamário pode ficar, mas é menos do que 5%. Então, esses pacientes não vão ter que fazer mamografia, por exemplo, mas a gente recomenda que uma vez por ano façam o seu check-up anual, façam uma palpação, fazer um ultrassom de axila, claro. Eventualmente a gente pode ter câncer de mama só na axila, e na mama não aparece nada. Mas, como a gente vai retirar maior parte mamária, do tecido, né, que poderia um dia complicar, sim. E ainda tem o fato de, quando usa testosterona, também inibe os hormônios femininos, então tem menos hormônio para eventualmente estimular o crescimento de um tumor. Tá. Você, doutora, realizou mais de 800 cirurgias, né? Tudo isso via plano de saúde particular. Sim. Né? Mas eu queria que você trouxesse, eu imagino que você tenha conhecimento a respeito, sobre qual é a realidade hoje do paciente que não tem plano de saúde, que não tem acesso, não tem dinheiro para realizar uma cirurgia, mas tem esse desejo e tem as mesmas necessidades e a depressão, a vergonha desses pacientes que têm o recurso. Qual é a realidade deles hoje no Brasil? Sim, bom, assim, as grandes capitais e muitas cidades hoje já têm ambulatórios trans, que é um grande avanço, sim. grande. Então, nesses ambulatórios, os pacientes em muitas cidades, São Paulo, sim, Porto Alegre, sim, eles recebem, inclusive, a testosterona para aplicar. Tá? Então, isso é um grande avanço, porque a testosterona, ela é cara, né? Então, assim, é cara, tem umas que tem um esquema de a cada 3 semanas aplica, então, foi um grande avanço que a gente já teve nessa questão, de eles terem acesso ao tratamento hormonal, muitas vezes a ginecologista... processo transexualizador, né, que existe no SUS hoje. Exatamente. Esse processo aí foi criado há vários anos atrás, então é uma normativa que tem lá do SUS, do que deveria... um serviço precisaria ter para poder atender essa população. Conjunto de procedimentos ali, né? Exatamente. Então, assim, sempre se pregou essa questão da multidisciplinaridade. Hoje, como a gente tem tantos profissionais trabalhando, tem muitos endócrinos, por exemplo, no Brasil que atendem até online, não precisa estar todo mundo fechado dentro da mesma clínica, sim, vamos dizer, desde que tenha essa conversa, né, pessoas especialistas. A questão da cirurgia, ela é um gargalo, né, porque assim, não tem vaga para todo mundo no SUS. E tem poucos locais, poucos centros que estão habilitados a fazer, até porque... como essa é uma cirurgia que ela não tem um número tão grande para que todos possam treinar e se habilitar nela, é meio complicado da gente pensar que todo hospital público está apto a oferecer. Vamos dizer que nem, sei lá, vamos falar um transplante de pulmão, por exemplo. Entendo. É uma cirurgia que ela tem uma certa raridade, então não é todo cirurgião torácico que faz transplante de pulmão. A gente acaba concentrando em centros de excelência, que têm melhores resultados. E a questão da mastectomia é igual, porque assim, existe todo esse debate, em algum momento a gente vai chegar nisso na nossa conversa, né? É estético, não é estético?
Com certeza, não é uma necessidade estética. Não é algo assim, eu tô incomodada, que a minha mama tá flácida, eu preciso levantar. Mental. É saúde mental. Porém, tem estética envolvida, porque não é qualquer um que sabe fazer. Claro. Não é qualquer um, é uma cirurgia difícil. Eu tô constantemente, eu faço Mas se o SUS oferece todo esse processo aí transexualizador, que aí envolve, né, para toda a comunidade trans, nome social, né, mudar o nome social, terapia hormonal, como você trouxe aqui, aí falam aqui, pelo menos na teoria ali, no escritinho, mastectomia, mamoplastia de aumento, cirurgia de redesignação de gênero, assistência psicológica e outros procedimentos. Funciona de fato, então? Ou o paciente que tem o mesmo desejo do paciente do plano de saúde ou do privado, né? Ele não, dificilmente vai realizar esse desejo se ele depende do SUS. Até funciona, mas tem uma lista de espera. E isso não é coisa do Brasil. Eu tenho um monte de gente que é do exterior, Londres, países desenvolvidos. A fila de espera é 8, 10 anos para uma cirurgia de mastectomia. Então não é porque o nosso país não tem recurso humano, eu te diria. Talvez até isso, não é só recurso financeiro, é recurso humano. E infelizmente, óbvio que a pessoa precisa disso. Né? A gente sabe o quanto que sofre. Muitas pessoas não conseguem nem ter um emprego, alguma coisa, antes de resolver o seu corpo, aí, né? Como é a questão? Eles usam um binder que é super prejudicial à saúde. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Que é uma faixa para esconder os peitos. Ela comprime. É uma faixa, assim, que aperta muito. Eles usam, às vezes, 2 faixas. Restringe a respiração. Então, é uma coisa que causa ansiedade. Com certeza, não consegue ventilar. Fica assim. Tem vários relatos de fraturas de costela. Vários relatos de apertar tanto, fraturar a costela, questões de pele. Então, é muito prejudicial. A gente diz assim, quem não conseguiu fazer cirurgia ainda, se precisar usar pelo menos menor tempo possível. Chega em casa e tira. Mas então, assim, essa espera realmente é algo que é difícil da gente pensar numa solução assim em curto prazo, infelizmente. Então, assim, eles acabam recorrendo muitas vezes à vaquinha, né, ajuda de pessoas, quem não tem condições para poder fazer. O plano de saúde libera? Então, o plano de saúde... Porque tem essa questão, né? O plano, geralmente, fala, não, isso é estético, isso eu não vou cobrir. Então, o que acontece? Não existe hoje um código que contemple tudo o que a gente faz, vamos dizer assim, né? Então, essa cirurgia, somente retirar a mama, tu não vai conseguir ter um resultado de construir um tórax. Isso a gente faz com lipoescultura, por exemplo. São pequenas cânulas que a gente trabalha essa gordura. Hoje de manhã, tive um caso de um paciente que operou no SUS, até foi bem operado, estava bem bonita a cirurgia dele, porém ele não tiveram recurso de fazer a lipoaspiração, aí acabou tendo um problema no mamilo, enfim, já tinha feito um retoque, eu fui a 3ª vez que ele operou. Hoje, praticamente eu fiz contorno torácico nele e resolvi o problema. Então, assim, é difícil um plano de saúde ter essa cobertura. A gente não tem para, por exemplo, mamoplastia redutora. Era algo que já tivemos no passado. Se tu tivesse uma mama grande, ia no traumato e relatava que tinha problemas de coluna em decorrência disso, se conseguia. Hoje em dia não está mais no rol. Mamoplastia redutora, ela não está mais no rol de cirurgias. Por quê? Envolve toda uma questão estética. Então, neste caso, que a gente precisa falar? Em relação, assim, muito remuneração também, porque os planos de saúde que remuneram por tabela, digamos lá, tem os seus médicos que são credenciados, e aí, bom, a remuneração é tal. Se a gente contar, eu não quero falar em dinheiro aqui, mas vamos dizer assim, sei, mas eu sou filha irmã de médico, então... Vamos colocar aqui para o espectador que está nos ouvindo. Tem plano que paga 4 enchidas de tanque de gasolina para uma cirurgia de mastectomia masculinizadora. Mais ou menos assim. Imagina, eu vou pegar todos os meus anos lá, 11 anos de estudo, toda a minha experiência acumulada. R$1.000. É R$1.000. É. Eu, assim,
todo procedimento cirúrgico, a gente tem um risco muito grande nas nossas mãos. Tu nunca sabe um paciente que pode complicar, pode fazer um tromboembolismo. E esse que paga R$1.000 paga bem, tá? Porque a maioria não chega nisso, não. Consulta médica, então... Sei lá, R$100. Ou se deve estar hoje. Então, assim, às vezes o paciente pensa, porque ele paga bastante pro plano. Claro. Ele paga muito, então ele pensa, não, o plano vai pagar, meu doutor. Mas assim, quando eles sabem o quanto que o plano paga, eles entendem, não, mas poxa vida, tudo isso que a gente investiu, não vale a pena o risco, gente. Por isso que cada vez mais a gente vê médicos qualificados que já não tem nenhum tipo de convênio. Eu não tenho mais. O que funciona? O reembolso. Então, eu acho que é uma coisa mais justa. Sim. Porque o plano por reembolso, o paciente ele tem a livre escolha do profissional que ele quer, ele vai pagar e depois o plano remunera ele. Percentual, às vezes. Um percentual. Mas assim, quem tem reembolso, um plano assim mediano, vai gastar quase que 1/3 que gastaria uma cirurgia inteira. Então, já ajuda muito, muito. Então, assim, quem busca, às vezes o pessoal me procura, né, doutora, eu quero fazer um plano, tentar custear a cirurgia, procura algo que possa ter um reembolso, porque tu pode escolher o teu médico. Claro. Né? E isso, assim, de ter que ser uma pessoa com experiência, não sou eu que estou dizendo. Se tu pegar as diretrizes internacionais para cirurgias de redesignação de gênero, ali no quesito mastectomia, fortemente recomendamos que seja com um profissional que faça continuamente essa cirurgia, para poder, inclusive, buscar os seus resultados em médio e longo prazo. Não adianta uma pessoa chegar e fazer uma cirurgia dessa uma vez a cada 6 meses. Não tem como ter o mesmo resultado. Às vezes é o médico nem habilitado para fazer, que acaba se vendendo como especialista. E aí eu entro numa seara aí de por que a gente tem tido cada vez mais, aí vamos falar do universo das cirurgias estéticas, talvez. Cirurgias mal sucedidas. Eu enxergo assim, cada vez mais a gente está na medicina no hiperfoco. Esses dias eu fui num traumato para ver uma questão de pé. Ele disse, não, eu sou especialista em pé, mas não só isso, eu sou especialista na parte da frente do pé. Eu só faço isso, a parte da frente do pé, é o joanete que eu não faço tornozelo mais. Porque assim, eu faço isso todos os dias, eu tenho melhor resultado, eu vou só no congresso disso, então eu fico até triste hoje que eu não vejo coisas da medicina que eu via antes, que era tão legal, cardiologia, tudo isso, porque a gente vai afunilando. E querendo ou não, a tua super especialização, ela vai trazer melhor resultado. Uma cirurgia que talvez alguém vai fazer a minha, talvez eu levar 6 horas para fazer uma cirurgia que eu faço em 3. Sim. E isso não é só, levei mais tempo. Não, é mais tempo que ele está anestesiado, sai mais caro, é um trauma maior para o corpo do paciente, entendeu? Os desfechos do pós-operatório. Então, tu ser rápido é uma característica que muda o desfecho da tua cirurgia. Então, eu acho que hoje em dia, as pessoas, a gente tem uma coisa que chama Instagram, que por um lado é bom, porque te coloca em contato com gente do mundo inteiro, mas por outro lado, tudo aquele trabalhinho que a gente fazia quando eu me formei, não, eu vou fazer mestrado, depois eu vou fazer doutorado, daí eu vou ficar conhecido no meio médico, vão me indicar pacientes. Hoje em dia, tu faz um Instagram bonito, contrata uma equipe de marketing e o paciente não sabe, ele não tem como julgar. E o cara bota um hashtag lá, mastectomia masculinizadora, vai pensar, esse cara faz. Fala bem. Fala bem, isso ali. A questão da rede social hoje, que trouxe muitos benefícios. Hoje, a primeira pergunta que alguém faz quando eu vou indicar, né, você, nossa, quero fazer uma cirurgia masculinizadora, eu vou falar, putz, eu conheço a doutora Daniela. Ela tem Instagram? É a primeira pergunta, né? Isso vale para manicure e vale para uma cirurgia de câncer. Se você falar, eu conheço o doutor fulano de tal, ele tem Instagram? É a primeira pergunta. Sim, hoje é obrigatório. Isso é muito perigoso. Porque o Instagram não pode ser a régua, a decisão final, porque tem muita gente, especialmente essa geração nativa digital, que cresceu com o telefone na mão, com a câmera ligada, se comunica muito bem. Sim. Estão habituados com esse ambiente. E acaba que se vendem melhor.
do que o médico fulano de seus 40 e poucos, 50 anos de idade, que não faz parte dessa geração e muitos se recusam, inclusive, a ter Instagram, né? Só que aí o mais novo se vende bem e acaba levando muitos pacientes. E existem muitos riscos, porque se ele não é um médico experiente em determinadas situações, o paciente se expõe demais. Não, e uma vez uma cirurgia, uma cicatriz no lugar errado, onde tirou aquela pele, não tem como consertar. É um desastre, não tem. Fica pior do que antes. O sofrimento do paciente troca um sofrimento pelo outro. Então, assim, o que a gente pode dizer, assim, vocês tem que pesquisar primeiro. Se a pessoa tem residência médica, se tem especialidade, e ver o número de casos que já fez. Doutor, quantos desses o senhor faz por semana? Se pertence à associação dos cirurgiões, óbvio, ginecologistas, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer uma cirurgia. E isso certamente vai livrar muita gente de ter problemas. A gente pensa assim, eu vou levar minha mãe em alguém, eu vou olhar o currículo da pessoa. Eu não olho o Instagram. Claro, o Instagram é legal. Pô, a pessoa fala bem, gostei da cara, gostei, né? Me passou uma energia legal. Eu tenho muitos resultados que eu coloco porque os meninos me marcam. Então, quem olhou hoje começa a conversar entre eles e tal. Mas a gente tem que pesquisar quem é esse médico que está ali. Eu vou adiante, eu vou no currículo Lattes, que eu quero ver onde é que estudou, onde é que fez a faculdade. Faz diferença. Gente, uma pessoa não ter residência médica é um pouco complicado, porque hoje em dia está muito fácil. Tem especialização online e assim, de hoje fim de semana, tem né? faculdade de medicina para tudo quanto é lado. As faculdades pagas, hoje em dia, está muito... Vamos dizer, se a pessoa tem dinheiro, ela consegue entrar. Né? Então, assim, quem vai ser esse médico do futuro? Eu tenho 2 filhos que estudam medicina, às vezes eles me trazem coisas assim que... Eu disse, mãe, como é que essa pessoa vai atender no futuro? Porque num dia vai ser ela com carimbo. A pessoa que, sei lá, cola na prova, ou enfim, querendo ou não, uma residência médica, eu fiz 5 anos, né? Ela te prepara, porque tu tá sozinho, tu tá num plantão. Vai ter dia que vai aparecer um negócio que... Como é que eu vou resolver isso aqui? A gente tem que se superar, saber buscar ajuda, ter responsabilidade. Gente, pelo amor de então, Deus. assim, isso medicina é missão, te prepara. O dia que eu me formei e recebi meu carimbo, eu me sentia super insegura. Eu disse, meu Deus, vai chegar uma pessoa no meu consultório. Eu vou fazer? Eu não sabia nem como é que ia dar bom dia. Né? Então, assim, esse período todo de treinamento que a gente é colocado à prova, é colocado em situações difíceis, né? Elas moldam a nossa capacidade de resolver problemas. Então, pesquisem, né, os médicos. Eu queria, antes da gente encerrar, te fazer uma pergunta que eu deixei passar. E a gente tem muitas histórias de pessoas obesas que não podem fazer cirurgia, pelo menos no SUS, por exemplo. Sim. Uma cirurgia numa pessoa obesa, primeiro eles pedem para que a pessoa vá lá, faça uma dieta e para depois avaliarem. Como que é nesse caso para a cirurgia masculinizadora? Obviamente, uma pessoa dentro de um peso saudável é o ideal que a gente busca por parâmetros anestésicos, pós-operatórios e tudo mais. Cardiológico. Então, assim, geralmente a pessoa vem para fazer uma plástica, estética, vai ter todo um trabalho já que a gente está buscando melhorar o nosso corpo, vamos emagrecer e entrar numa rotina de exercícios. O que acontece conosco, né? Muitas vezes esse paciente, justamente, ele não consegue fazer exercício pelo problema que ele tem. Mamas grandes, ele não consegue numa academia, muitas vezes usa até o peso para disfarçar. Então, assim, eu tenho mais ou menos um ponto de corte, que é um IMC, assim, até 35 é aceitável da gente fazer. E eu acabo tendo com certeza, 1/3 dos meus pacientes são sobrepeso. Eu até 1/3 dos meus pacientes, e é uma coisa uma característica? É uma assim, característica. Do Ou homem vem todos os casos difíceis para mim. Porque, assim, normalmente se vai para um cirurgião, não vou pegar essa bronca, porque é difícil, uma cirurgia extensa, várias camadas de pontos, sangra mais, uma cicatriz que vai até lá atrás. Então, assim, é o caso que o cara que está com a agenda lotada, ele passa adiante, vamos dizer. Eu acabei
vamos dizer, superando, criando coisas para melhorar parâmetros de cirurgia em pessoas com sobrepeso e obesidade. E assim, ai, é tão fofo o resultado deles, assim, porque eu tenho gente que eu acompanho, tipo, 2 anos depois, e a gente vê assim, depois da cirurgia a pessoa emagreceu e foi para academia, e tem... Esses dias eu botei um vídeo que eu acho que tá já nas 30 mil visualizações ou mais. Que bacana. Tipo, foi viral. Que ele se mostrou, olha como é que eu era, e onde é que eu fui, e as pessoas olham, uau, que transformadora. coisa... Não é só a olhos nus, não é só ver uma pessoa se gostando, a transformação ver uma pessoa, interna. E eu tenho muitos que param de fumar, aliás, a maioria. Pego pessoas que vêm fumante, com má saúde, e como eu também faço para mim, que eu dou exemplo, eu não sou daquelas médicas que só falam e não faço. Eu faço alimentação, academia, eu boto todo mundo lá, vamos lá. Então, essa injeção do ânimo para melhorar a vida como um todo. Não é só aquele momento. Aquele momento é um start para muitas coisas que estão vindo. Então, assim, a gente compra essa briga das pessoas com sobrepeso, e no SUS, então, é mais difícil de conseguir, porque vai para o final da fila. Enquanto tu não emagrecer. Vai então, lá emagrecer, depois você volta emagrece aqui. 30 quilos e depois tu volta para tentar entrar na fila. Então, a gente faz isso como um processo. Às vezes, precisa de uma segunda intervenção cirúrgica para corrigir, porque depois que emagrecer, pode sobrar pele, né? Pode ser que tenha que fazer algum ajuste, mas eles já ficam tão felizes que, assim, a vida já muda, né? É muito, muito gratificante. E esse vídeo tá no @mastectomia. Tá ali, podem olhar. Podem entrar lá, @mastectomia _masculinizadora, e o perfil da doutora Daniela, com L só, Cornélio. Doutora Daniela Cornélio. A gente sempre encerra, doutora, com um pedido de que, tem um receituário dos bastidores da saúde aí na sua frente, aqui na mesinha, tá vendo o nosso receituário? E a nossa caixinha de primeiros socorros. E a gente pede sempre para o nosso convidado escrever, e não precisa falar não, porque a gente vai abrir a caixinha mais para frente, para ver tudo que tem ali. Dentro do seu universo, qual a maior necessidade no Brasil? Falando de saúde, o que são os primeiros socorros dentro do universo das cirurgias que você realiza? Eu vou te pedir para você pegar o receituário para ir escrevendinho ali, e depois a gente coloca na caixinha, e no final a gente vai... De repente vai que a gente tem o diagnóstico todo aí do país, né? Da saúde do país. Muito bem. Muito legal. Então, eu queria muito te agradecer. Obrigada. Que super entrevista, assim, que honra poder mergulhar um pouquinho nesse universo e conhecer um pouco mais. É importante, acho que toda a sociedade possa ter acesso a informações transformadoras mesmo para essas pessoas, né? Desse procedimento que você, com muita habilidade, certamente faz, porque são mais de 800 cirurgias, não é pouca coisa. Muito obrigada, eu que te agradeço, foi só um espaço, tanta coisa ainda para falar, né? Mas é isso aí. Pode dar o teu recado, se quiser encerrar, quiser, enfim, deixar algum recado aí para esses seus pacientes que são tão especiais, pode... o espaço está aberto, aqui é a casa de vocês. O meu recado é mais amor, né? Mais tolerância, mais respeito, entender que cada pessoa tem o direito de se sentir bem, de se sentir feliz, e se a pessoa não se sente bem no corpo onde ela nasceu e ela pode fazer algo para se sentir melhor, que a pessoa tenha direito de buscar e mesmo acesso ao emprego e tudo, como qualquer pessoa que tem o direito de ser feliz. É isso. Obrigada. Então, muito obrigada. Agradeço a você também que acompanha a gente nesse episódio. Um beijo para vocês, até o próximo episódio, enquanto a doutora Fernanda pega o nosso receituário ali. A doutora Fernanda é a minha próxima entrevistada, a doutora Dani, desculpa. Desculpa, doutora Dani. Eu vou escrever aqui. Doutora Dani pega o nosso receituário para colocar ali os primeiros socorros. Então tá. Importantes para o nosso país. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.